Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sexta aliada para Shabbat, que está no livro Shemot, capítulo 12, versículo 29 até o 51. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bará banu mikol hamim v'natan lanu et toratu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E foi à meia-noite, e Deus feriu todo o primogênito na terra do Egito, desde o faraó até o do cativo e dos animais. E o faraó levantou-se à noite, ele e os seus servos e todo o Egito, e houve um grande clamor em todo o país, pois não havia casa em que não houvesse um morto. E o faraó chamou Moisés e Arão de noite e lhes disse: Levantai-vos, saí dentre o meu povo e servi ao nome como falastes. Vossos rebanhos e vosso gado levai, e abençoai também a mim. E os egípcios apressaram o povo para que saíssem, pois disseram: Todos seremos mortos. E o povo levou a massa de pão antes que ela fermentasse, e o restante de seus alimentos atados às suas vestimentas sobre os ombros, e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro e roupas, e Deus fez com que os egípcios simpatizassem com os hebreus e emprestaram-lhes o que desejavam. E se despojaram de seus bens. E os filhos de Israel viajaram de Ramsés a Sucot, e eram 600.000 homens, afora as crianças. E uma grande mistura de povos saiu com eles, bem como rebanhos e gado em grande quantidade. E cozeram com a massa que tiraram do Egito tortas e pães ázimos que não fermentaram, pois foram expulsos do Egito e não puderam demorar-se. Tampouco fizeram provisões para o caminho, e os filhos de Israel permaneceram no Egito por 430 anos, findos os quais saíram todos os exércitos de Deus da terra do Egito. Noite de vigília é para Deus, a ser lembrada por todas as gerações dos filhos de Israel. E Deus disse a Moisés e a Arão: Esta é a lei do sacrifício pascal. Nenhum estrangeiro comerá dele, e circuncidarás todo escravo comprado com dinheiro, que então comerá dele. Os forasteiros e mercenários estrangeiros, mesmo que circuncidados, não comerão dele. Dentro de casa será comido. Não levarão para fora da casa a carne e os ossos não quebrarão. Toda a congregação de Israel fará isso. E se habitar contigo algum prosélito e quiser oferecer o cordeiro pascal a Deus, será circuncidado e então poderá celebrar. E será considerado como natural da terra. Nenhum incircunciso comerá dele. E todo o povo assim o fez. E foi nesse mesmo dia que o nome tirou os filhos de Israel do Egito por seus exércitos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot torat emet, v'hayeu lanatah betorreinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Vamos aos comentários? Meia-noite é quando as trevas são mais intensas e os egípcios transformaram a vida dos hebreus em trevas. E foi nas trevas que suas vidas seriam subtraídas. É a justiça divina na medida certa. O povo hebreu é considerado o primogênito de Deus, pois foi o primeiro a considerá-lo como pai. Do mesmo modo que o primogênito de Deus foi maltratado, os primogênitos dos malfeitores foram castigados. Ninguém consegue escapar do castigo divino quando merecedor. O faraó reconheceu que o nome é o verdadeiro Deus e que ele abençoou o povo hebreu. Sucumbiu diante das evidências e pediu para Moisés e Arão o abençoarem, pois eram os porta-vozes de Deus. Mais cedo ou mais tarde o nome será reconhecido por todos como o único e verdadeiro Senhor do universo. Os hebreus pediram aos egípcios objetos de valor como paga pelos anos de trabalho escravo sem remuneração. Deste modo, far-se-ia a justiça, dando ao trabalho de cada um o seu devido valor. Deus interfere nas avaliações das pessoas quando se trata de atingir seus objetivos maiores. Devemos ter fé nele, pois ele tudo pode e faz para manter a justiça no mundo, que pode tardar, mas não falha. Tudo que o homem possui provém de Deus, devendo ser considerado como um empréstimo dele.
Os egípcios não podiam dar a outrem aquilo que não lhes pertencia, só podiam emprestar. Devemos saber que tudo o que possuímos está conosco em consignação, isto é, Deus quer ver até que ponto fazemos bom uso do que ele nos emprestou. Quando todo o Egito viu que os hebreus foram libertados por Deus, muitos povos que lá residiam resolveram acompanhá-los, pois passaram a respeitá-los e quiseram aprender com eles como servir o nome. E os hebreus foram receptivos a esse fato. Devemos propiciar aos nossos semelhantes, na medida do possível, as condições que eles solicitam para evoluir espiritualmente. Os hebreus não sabiam qual o seu destino, por quanto tempo se deslocariam e qual a quantidade de alimento necessária até que chegassem ao término da jornada. Mesmo assim, estavam prontos e confiantes de que Deus os proveria de todas as suas necessidades. Devemos ter fé na providência divina. Os hebreus foram considerados exército de Deus, pois eram fiéis a ele e o obedeciam como soldados a seu general. E como soldados estavam dispostos a lutar pela causa espiritual, que é cumprir os mandamentos divinos e servir de exemplo moral aos outros povos. Devemos nos esforçar para sermos considerados soldados de Deus, sendo-lhe fiéis servidores. Mesmo nos momentos escuros, como a noite na vida de cada ser humano, Deus está vigilante, receptivo às boas ações que eventualmente propiciarão a salvação. Nunca devemos desistir de procurar o amparo de Deus, pois Ele sempre está atento às nossas manifestações. Os estrangeiros eram bem recebidos pelos hebreus, porém era-lhes vedada a participação em diversos rituais. Existem certas características espirituais que são inerentes a um povo e que não podem ser transmitidas a outro. Cada qual deve-se ater ao seu universo de ação, não procurando imiscuir em assuntos que não lhe dizem respeito. O sacrifício pascal representa a obtenção da liberdade. Comê-lo em casas significa que a liberdade deve ser ensinada e promovida dentro do lar. A carne simboliza a intimidade, que não deve ser levada para fora do âmbito familiar. Os ossos simbolizam aquilo que sustenta, não devem ser quebrados, pois o princípio que sustenta a liberdade devem ser íntegros. A circuncisão simboliza a intimidade, pois é feita sobre uma parte íntima do corpo humano. O judeu, através dela, fica intimamente ligado a Deus. O cordeiro pascal, que simboliza uma vida livre, é algo que Deus quer compartilhar com os seus parceiros íntimos, que são os que se submeteram à circuncisão, conforme o pacto entre ele e Abraão. Tudo o que você possui provém de Deus. Ele lhe empresta recursos materiais físicos e intelectuais e verifica qual o uso que deles você faz na sua interação com seus semelhantes. Tenha fé na providência divina e saiba que Deus é justo e sua justiça será sempre colocada em prática, mesmo que pareça demorar, e ninguém poderá se livrar dela. Sirva a Deus com lealdade e perseverança e nunca desista de procurar por seu amparo, pois Ele está sempre vigilante. Seja receptiva àqueles que, mesmo não participando de sua comunidade, desejam se aproximar dela, desde que com boas intenções. Propicie a eles os meios que estiverem ao seu alcance para que evoluam espiritualmente. Essa foi a reflexão desta aliada. Para refletir, relate detalhadamente para Deus os seus problemas e peça-lhe uma orientação. Compartilhe conosco uma experiência nesse sentido. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!